RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, pela nossa RDC TV, onde o Rio Grande se encontra com você. Muito bem. Hoje eu sei que é finados, eu tô um pretinho e branco aqui e tudo, mas tem um dia, é um sol lindo lá fora, as pessoas precisam, né, ser felizes. E quem não vai pra praia, tem a Feira do Livro em Porto Alegre, tem a Mostra Elite Design, tem aqui o Arquitetura e Design. Estamos com flores novas, amor e olha que beleza. Coloquei até uma peça de design lá atrás da Riva, pra gente dar uma alegrada no dia. Muito bem. E nós vamos conversar sobre dois escritórios de arquitetura. Um mais, digamos assim, mais experiente, não é, senhor Alexandre Bento? Boa tarde. Old School, dele e da Carla D'Amico, é isso? Isso aí. E o nome é Super Estúdio B, me lembrou o Super Estúdio Pio de Milano. Quantos anos tem o estúdio de vocês? Conta. A gente começou praticamente em 2007. 2007, 11 anos praticamente. Surgiu de uma vontade, assim, de fazer uma arquitetura autoral, né? Porque, na realidade, me formei em 2000, aí fui sócio de um escritório de arquitetura bem conceituado, assim, em Porto Alegre, que é o Bento Arquitetos, até 2007, mais ou menos. Daí depois veio a vontade de trabalhar com uma arquitetura mais autoral, aí fundei o Super Estúdio B e a Carlota, que é minha sócia até hoje. Então a gente começou fazendo uma arquitetura que a gente acreditava, assim. Sim. E a Fernanda Brum e o Alex Pedretti, dois jovens, vocês se formaram em que universidade? Vocês foram colegas de escola? Boa tarde. Boa tarde, Leônia. Boa tarde a todos. Eu sou formada na PUC em 2013. Fiz meu pós em arquitetura da cidade lá também. E na KS Arquitetos eu tô há 6, quase 7 anos, dos 10 da KS Arquitetos. E o Alex? Eu me formei na PUC também em 2015. Trabalho na KS. Ontem! Meu Deus! Sim, e trabalho na KS, comecei como estagiário e hoje a gente faz parte do quadro dos sócios. Já há uns 6 anos por aí a gente trabalha lá. Olha só. E eles são a nossa esperança no programa de hoje, né? Porque estavam em casa, constritos, preparando para o programa. E eis que esse rapaz aqui ao meu lado estava num churrasco, gente. Veio direto aqui para Oba. Hoje vai ser legal. Mas me conta, tu tens uma atividade além, né, do escritório de arquitetura, do IAB, vida acadêmica. Está estreando esse ano a Mostra Elite Design, né? Foi a primeira vez que eu te vejo em mostras. Sim, na realidade a Carla já tinha participado de outras, né? Mas, vamos dizer assim, do escritório mesmo é a primeira mostra que a gente participa. Juntos pelo Super Estúdio B. Na realidade, Super Estúdio, porque a nossa profissão é uma coisa muito engraçada, né? Tem horas que a gente tem muito trabalho, tem horas que a gente tem pouco trabalho. A gente brinca que é um efeito serrote, assim, a nossa profissão. Tem altos e baixos. E o Super Estúdio, porque na realidade essa história de ter um nome de um profissional à frente do escritório, na realidade a gente pensa muito mais que o escritório são várias pessoas fazendo uma arquitetura que a gente acredita, por isso Super Estúdio. Certo. Né? Tem horas que é super, mas tem horas que pode ser estúdio. Tudo explicado. E à frente do IAB, me conta como é que tá a tua atuação? No IAB eu sou conselheiro estadual, assim, e é uma atuação muito legal, porque a gente participa, vamos dizer assim, de determinadas discussões, assim, que são atuais e que a gente acha super relevante. Então, esse é o lado IAB. Porque o IAB é Instituto dos Arquitetos do Brasil. Exatamente. Seção Rio Grande do Sul, como é que chama? A gente chama como... seria Rio Grande do Sul, assim. Certo. Não saberia te dizer o nome. Enfim, assim. Rio Grande do Sul. Mas a gente vai conhecer o trabalho do Alexandre e da Carla após o intervalo comercial, quando a gente vai mostrar
a participação na Mostra Elite Design, que aliás é um ótimo programa para ir hoje à tarde, quem estiver na capital, vai à Feira do Livro, depois vai à mostra, assistir o pôr do sol lá de camarote, que é muito legal. A gente vai intervalo comercial e voltamos já, 2 minutinhos e eu volto com você. Mudamos de ideia, voltamos com KS Arquitetura, com a Fernanda e o Alex. A gente vai falar de projetos de residências em Porto Alegre. Eu adoro quando eu consigo trazer arquitetos aqui que constroem casas na capital. Todas em condomínio, gente? Não necessariamente. A gente também constrói em terrenos urbanos, digamos assim, né? De frente para a logradora, assim como em condomínio. Também tem algumas obras no interior, né? De vez em quando aparece algum cliente, mas é bem variado. Assim, Que bacana. E o trabalho de vocês são super jovens, provavelmente tem uma característica, né, contemporânea, e as pessoas procuram porque gostam, né, da linguagem de vocês e tudo. E a gente falava antes da questão da característica que percorre todas essas obras, todas essas casas. E a gente falava das casas sem telhado, né, a casa com uma laje em cima. E aí vocês fazem um terraço, certo? Aproveitando todos os patamares. Eu acho ótimo isso, porque é uma pena, né? Quando não é tudo aproveitado. Ou fazer, sei lá, um telhado verde, até uma horta em cima da casa, sei lá, né? É tão valioso, né? Um espaço hoje em dia que acho que realmente tem que pensar no aproveitamento de cada metro quadrado. Sim. Tanto do terreno quanto da edificação, né? Sim, a gente vê hoje os terrenos cada vez menores, né? Então é nosso dever fazer caber tudo que o cliente deseja ali dentro, né? Então o fato da laje plana nos permitir aproveitar aquele espaço é fantástico, assim. E a gente é laje plana, você fala. A pessoa casa sem telhado. Não, é laje plana. Muito bem. A gente tem fotos desses projetos que a gente pode mostrar agora para a gente ir comentando e compartilhando das ideias desses jovens arquitetos. Esse é um condomínio na Vila Assunção, né, na Rua Caeté. É um condomínio de 4 casas e, apesar de ser um condomínio, como nos moldes de hoje em dia, as casas têm uma metragem muito interessante, elas são bem confortáveis. Vocês fizeram todas ou essa todas, que a gente está vendo? É um conjunto. É um conjunto. E o que eu mais gosto desse condomínio, na verdade, é que as casas têm frente para a rua e eu acho que isso gera, assim, uma interação diferente, né? Ela não tem um muro, ela não se volta para dentro. E né? Elas são todas iguais? Como é que é? Elas são conjuntas, né? Então as da frente têm algumas características bem semelhantes, mas são diferentes. As do fundo são praticamente iguais, assim. Apesar que a da frente a gente tem uma fachada a mais, né? Exato. Onde essa fachada lateral ali que a gente conseguiu trabalhar mais, ela acabou se distinguindo da outra. Assim. Digamos que é a casa de sorte. Aquele portão que a gente está vendo à esquerda é o portão de entrada do condomínio. Isso. E aí tem umas casas em sequência. Tem a portaria à esquerda, né? Então digamos que tem aquela questão da segurança e ao mesmo tempo tem a permeabilidade, a vantagem de morar também perto das praças, porque a Assunção também é um bairro assim lindo, maravilhoso. É lindo. Então, acho que... e Porto Alegre tem várias cidades dentro da cidade, né? A Zona Sul é maravilhosa e dentro da Zona Sul tem diferenças também, né? Entre os bairros. Exatamente. Vocês são privilegiados de ter obras aqui. A gente fica bem feliz em poder construir ali o bairro que também a gente habita. O escritório é lá. Aí vocês moram lá. O escritório é lá? O escritório é na Tristeza e a maioria de nós mora na Tristeza também. Então a gente vive bastante as nossas obras. Vive bem a Zona Sul, né? A gente está vendo mais detalhes agora. Essa é uma foto do interior, né? Sim, aí tem um projeto de paisagismo. Essa área externa, vocês chamaram algum escritório de paisagismo para se associar ou vocês mesmos fizeram? Foi nossa autoria. Vocês costumam fazer o projeto integral? Sim, sempre. A gente, claro que se tem uma demanda muito específica de paisagismo, algum colega especialista na área é sempre bem-vindo, mas... Dentro do escritório não tem um paisagista? Não tem ninguém com a especialidade, mas a gente sempre brinca que a gente oferece arquitetura total, né? Então a gente também, além dos projetos arquitetônicos, a gente faz os projetos complementares, a gente entrega também o projeto paisagístico, então a ideia é oferecer a solução completa para o cliente. Né? Viu, Alexandre? São jovens, mas estão em todo gás aí. Uma produção com bastante qualidade, né? Que a gente Olha só, é uma pessoa de experiência, olho clínico, né? Crítico.
Nós, na verdade, eu e o Alex, a gente também não tá... O escritório tem um passado anterior, né? Que o Ivo, digamos, encabeçou o escritório desde o início e ao longo do tempo também foi essa ideia dos arquitetos associados. Então, a ideia da equipe se renovar e, na verdade, a gente cresceu, né? Ali dentro da empresa. E cada um tem o teu foco, assim, né? A Fernanda tem uma pós-graduação em arquitetura da cidade. Pois é, ela falou rapidamente na abertura. Eu fiz uma de cenografia, então temos lá a Luísa que fez interiores, então Bacana. cada um se especializa numa área. Assim, Cada um foi, digamos, para o seu xodó. Olha que linda essa imagem. Sim, a esquadria, a gente adora as esquadrias, a gente usa o máximo que a gente consegue, né? A luz natural é muito importante e dá esse resultado. E esse fundo é um fundo verde da característica da Assunção, que ainda preserva algumas áreas verdes, né, do projeto original. É bem próximo do rio? É bem próximo. Aquelas ruas que acabam no rio, assim? Não, ele é uma das ruas perpendiculares, assim, mas as ruas laterais, elas... E eu falo rio, apesar de Guaíba. Alguém dizer que não é rio, né? Um afeto, alguém né? de fora do estado. Isso é uma briga eterna. Para nós, Guaíba é rio. E esse interior é daquela casa que a gente viu, desse condomínio, é outra? A gente até passou ela, mas a gente não falou muito sobre ela. Não prestou atenção, foi a primeira? Foi a segunda casa que apareceu, né? Essa casa a gente fez exteriores e interiores, né? Então foi legal porque o cliente confiou na gente para que a gente desse a solução total e acabasse também colocando o nosso design interno e externamente. Certo. Né? Então, porque da arquitetura já sai interiores, né? Exatamente. A arquitetura já tem, né? Toda uma linguagem que tu já aproveita para fazer projetos interiores. Inclusive, é até uma vantagem a pessoa que consegue contratar um escritório completo, porque em várias situações na hora do lançamento do projeto, a gente já define coisas de interiores. Claro. Localização de shaft, onde vai passar tal duto e, enfim, isso vai interferir diretamente no interior, né? E é uma benção depois não ter que mudar a fiação, local de alguma coisa técnica, assim, é muito chato, né? Ter que estar fazendo essas alterações que, para quem vê o projeto pronto, parece que já nasceram ali, né? Sim, com certeza. Que era óbvio que tinha que ser ali. E agora a gente está vendo um outro ângulo desse mesmo projeto. Na mesma sala. Vocês desenham algum móvel também? A gente já desenhou. A parte de interiores, principalmente de marcenaria, a gente desenvolve também, né? Eventualmente algum móvel solto também, né? A gente auxilia os clientes para que se escolha tanto que seja do agrado deles, obviamente, né? A casa é deles, não é do arquiteto, né? Então a gente faz também uma casa com design maravilhoso, mas que só agrade a gente, né? Então... Claro. E vocês mesclam planejados com móveis soltos? Como é que vocês costumam? Sim. Aproveita o melhor de cada um. Exatamente. Assim. Tem, claro que algumas soluções específicas demandam marcenaria. Eu acho que a marcenaria ela é chave para que espaços pequenos, né? Espaço pequeno é uma benção. Mas também a gente é super aberto a escolha de móveis soltos com qualidade. Que, por exemplo, esse apartamento agora que está aparecendo é um apartamento com uma metragem bem diminuta. É uma planta bem clássica assim da incorporação atual, digamos, né? Então, a escolha da marcenaria e de alguns móveis, como o da mesa, foi bem apurada para que tivesse um fluxo legal e a pessoa que fosse morar lá se sentisse também num espaço arejado, né? Claro, a gente está vendo no teto, está vendo os dutos aparentes e tudo. Essa questão de não rebaixar mais o teto, dá uma arejada no espaço, um pé direito maior, né, Alexandre? Com certeza. Sem dúvida. A arquitetura hoje em dia, ela está muito mais despojada do que era um tempo atrás, né? As pessoas estão buscando essa vida mais, sei lá, industrial, assim, né? Tipo, a realidade, vamos dizer assim, que a gente brinca verdade, lá no escritório, né? Sem vergonha de exibir dutos, né? Assumir, né, essa coisa, essa vida mais prática também. Sim, ocorre algum problema, tá tudo ali, tudo ali, faço a adição de pontos. A gente também gosta bastante do tijolo de demolição. Como um material que ele tanto faz a vez da parede, ele é portante, como ele pode ser decorativo, né? E super, assim, dá um aconchego na casa, quebra aquela coisa super minimalista, muito branco. E aqui no Sul tem um pouco isso, né? Tem. Essa coisa do pessoal buscar um pouco mais esse aconchego, calor, até em função do frio, clima.
É uma conexão também meio uruguaia, assim, né? A gente super admira também a arquitetura do Uruguai, porque eu acho que a gente se identifica bastante, né, com tudo que... Inclusive, a gente conseguiu retornar o parquê naquele apartamento, foi bem isso é bem interessante. legal. Bacana. Sim, aí a simples paginação do parquê já deu uma contemporaneidade no... E um piso Isso é que os incrível. clientes quase não nos pedem, né? Porque, parquê risca, parquê é antigo, mas o parquê tem um custo, hoje, benefício muito legal. E ele também traz todo esse aconchego. E eu particularmente sou super fã, assim, eu acho que dá uma cara muito bonita. Aí a gente falava de paginação, agora a gente está vendo o piso aí. É super importante a paginação dos revestimentos, né? Com certeza, com Tem certeza. uma informação que muda o projeto, né? Com Sim, certeza. uma simples exposição Exato. Por mais simples que um revestimento seja, se ele tiver uma boa ideia de paginação, ele pode valorizar o ambiente Exatamente, completamente. Olha só, essa é um projeto diferente já do anterior, obviamente. Isso. Esse é um outro apartamento. É um apartamento. Um apartamento no Moinhos de Vento. Ele é um pouco mais... enfim, a cliente gostava bastante dessa ideia mais minimalista. E também teve muita escolha de móveis soltos para ornar com a marcenaria. Nesse apartamento em específico também foram quebradas diversas paredes, assim, então a gente conseguiu abrir. É um apartamento grande. É antigo. É até um apartamento de empreendimento novo, mas a gente conseguiu deixar ele maior ainda, ele era mais compartimentado, né? Então a gente conseguiu fazer uma área de bar, de churrasqueira integrada com o living, que também eu acho que é uma grande característica da arquitetura contemporânea, né? Sim. Essa integração total, as áreas de lazer não são mais só o pátio, também é a cozinha, também é a sala de estar junto com a churrasqueira e tudo mais. Eu acho que vem o estilo de vida, né? Tá ditando mudanças na arquitetura e vice-versa, porque as pessoas têm pouco tempo de conviver, de convivência com a família, de ficar em casa, então... qualquer momento é importante que se compartilhe, né? A integração, né? Eu acho que a grande sacada hoje é a questão de integrar, né? A família tá junto ali. O home office tá junto com a sala tá junto com a cozinha, então tá todo mundo interagindo em todos os momentos. Exato. Né? E esse projeto é de quê? Tem uns pedriscos ali? Esse é uma casa na Vila Assunção. Na Conceição. Conceição, desculpa. Conceição. Mas os nomes são parecidos. Sim. Essa é a fachada aquela foto anterior eram os fundos, né? E agora a gente vê a frente. É a frente. É um terreno que foi um grande terreno que foi desmembrado em vários terrenos que ainda assim eram muito maiores do que o que a gente está acostumado a ver. Essa família tinha também uma demanda de uma área grande, bacana, tem 2 filhos. E essa casa também nos permitiu fazer um jogo de desnível, né? Ela tinha um corte de terreno acentuado, então ela tem 4 andares. E nos permitiu brincar também com os volumes, né? Tem essa questão do balanço, do hora para cá, hora para lá. Né? Essa casa também a gente conseguiu implementar vários sistemas inteligentes, né? A geração de energia, aquecimento solar de água, aquecimento de piscina. Uma casa grande com uma demanda Vocês fizeram o elevador, por exemplo, para percorrer todos os níveis? Tem uma espera? Tem uma espera. Eles implementaram monta-cargas, né? Porque como o proprietário chega no nível do térreo, ele tem que subir até lá em cima malas, né? A família toda viajando e subir, descer andares. Esses proprietários... A família que mora nessa casa, ela realmente permitiu assim que a casa tivesse vários sistemas interessantes. Então foi uma experiência bem nova até para nós. Né? Sim. A gente falava bem no início que a média da área construída das casas que vocês têm feito fica nos 300, 400 metros quadrados, que é bastante. Mas também, a gente, obviamente, considerando essa questão vertical, né? Exatamente. Não são terrenos, nem todos tão grandes assim, mas vocês aproveitam também essa questão da verticalidade. Claro que existem as exceções, tem casas térreas que quase não é o perfil que a gente tem no escritório, muito por conta do tamanho dos terrenos. Sim. Né? Eles não são tão grandes, então a gente precisa verticalizar para que o programa fique mais bem acomodado. Né? Essa questão do uso mais do térreo, a gente acaba conseguindo implementar na Praia do Rosa, que a gente também tem uma sede lá. Verdade. Então lá é mais comum fazer casas térreas e aproveitar melhor. Se espalha mais no terreno, tem um terreno com mais fachadas. Fachadas de todos os lados, né? Sim, aí tudo é fachada, né? Porto Alegre a gente tem às vezes que dá uma compartimentada, a gente tem que dar uma condensada, né? Para que o programa se acomode. Então, às vezes, 3 quartos, etc. Sim, e interfere nisso também a segurança, a questão de fechamento da casa?
Eu acho que sim, mas acho que as pessoas ainda preferem ter uma casa confortável, digamos assim, bem arejada e preferir isso do que só ficar balizado pela questão da segurança, porque muitas vezes os sistemas de tecnologia eu acho que ajudam nessa questão. Eu acho que a fachada em si não é mais o medo das pessoas, Entendi. né? Mas aí vocês fazem, então, em função da questão de conforto, de estética e tudo isso. A gente viu que predominam os tons mais neutros, vocês usam bastante branco, que é uma coisa muito legal, né? O branco dá uma luz, né? Essa questão da paleta de cores, quando vocês estão lançando o projeto e fazendo briefing com o cliente e interagindo com eles, como é que vocês chegam a um acordo, assim? Eu acho, primeiramente, o material, às vezes a gente usa alguns materiais na sua forma natural, né? Como o tijolo, concreto, então eles acabam já direcionando a paleta, né? Ali. Sim. Então, até esses tons acabam se complementando ali, né? O branco com os tons naturais dos materiais, assim. Existem clientes que preferem casas mais coloridas e tudo mais, a gente atende também. Mas eu acho que quando a gente usa, por exemplo, o tijolo, ele já dá a vida, informação assim, também, a informação, né? o aconchego para casa, que o branco vem só para complementar, né? E no ambiente todo branco, quando predomina realmente o branco, tudo aparece, Tudo né? aparece, Se quer mostrar alguma coisa, faz branco que tudo vem, né? Inclusive a bagunça. Para interiores é legal porque o cliente vai ter os objetos pessoais dele, vai ter os objetos afetivos, ele vai ter os livros que ele gosta, então eu acho que acaba preenchendo. Obviamente, as cores também entram nos projetos, a gente não gosta também só de um projeto branco, asséptico, digamos assim, né? Mas é legal, a gente sempre conversa com o cliente de que não, tu vai preencher o teu ambiente com as tuas características depois, tu vai montar as cores também com o tempo, a arquitetura também, acho que não acredito só na arquitetura em que tu faz o ambiente, ele tá pronto, tá decorado. Não, o cliente vai com o tempo colocar a cara dele, vai começar a botar os objetos dele, né? Então tem que dar espaço para isso também. E isso serve tanto para a cidade quanto para a praia? Ou na praia vocês carregam um pouquinho mais a cor ou não? Então, na praia a gente acaba... Sim, a gente tem um material lá que o pessoal usa bastante, que é um reboco com a terra. Texturizado. Assim. Isso, então ele já é meio um tom de terracota, assim. Aquele terracota, isso. sei. Então a gente usou bastante esse revestimento e dá uma cor, e é natural. E é uma técnica local, assim, também é fácil, digamos assim, as pessoas já estão habituadas, tu acha mão de obra, então também já vem muito do local, né? Acho que em Porto Alegre, daí para achar alguém mais artesanal sempre é mais difícil. Então as casas realmente têm cara de mais urbanas, né? Eu acho que isso acaba acontecendo muito pelo contexto. Sim, o contexto, o lugar, né? Exato. Também o acesso às coisas, né? E tu comprar coisas do entorno, mão de obra, tudo é sustentável, né? Exatamente. Buscar lá, longe, só quando não tem mesmo. Então não faz sentido. Vez né? ou outra. O que o senhor acha, senhor Alexandre? Vou te dizer assim, que a gente também acaba utilizando... É que, na realidade, cada cliente acaba tendo um perfil, né? Então, a gente, no caso lá do escritório, a gente faz vamos dizer assim, uma pesquisa grande junto com o cliente até, vamos dizer assim, chegar num ponto que a gente diz, bom, a partir daqui a gente vai conseguir definir o tipo de arquitetura que esse cliente está procurando, vamos dizer assim. A gente faz um brainstorming né? forte. Vocês também assim. fazem. Sim, a gente tem alguns métodos, assim, a gente também tem alguns questionários mais técnicos, né? Que daí já não é a parte tão legal, né? Aquele brainstorming. Sim. Vamos ver referências bacanas, né? A gente precisa saber como a gente desenvolve os projetos complementares, algumas informações de preferência que afetam as questões técnicas. Por exemplo, se vai ter algum sistema de complementação de energia, se o chuveiro é no meio do banheiro, ou é na parede, assim, coisas pequenas que a gente foi se dando conta e a gente começou a tabular, né, digamos assim, para poder acertar, para que a gente chegue no final com... É uma construção. Uma construção. É uma construção conjunta para chegar num resultado satisfatório. Mas essas etapas são feitas em processos diferentes, assim. Tem a parte do briefing
mais de referências para a gente entender para que caminho seguir, e tem o mais técnico, né? Exato, Mas são em momentos diferentes. É um momento mais legal, mais divertido. Depois o cliente tem que quebrar a cabeça. É como a vida, né? Tem Exato. tudo, assim. Mas a gente vai ao intervalo comercial e a gente volta depois para falar do Alex para o Alexandre, para a gente ver um projeto na Mostra Elite Design, para não perder o hábito, né? A gente gosta de mostrar todas as mostras que estão abertas na cidade, aqui no Arquitetura e Design. 2 minutinhos e eu já volto. Eu quero lembrar que se você tem que sair, pode continuar nos assistindo pelo Facebook ao vivo. E o programa fica depois lá, você pode pesquisar depois e assistir, ó, se perder alguma partezinha, alguma coisa assim, porque a gente está em todas as plataformas digitais, também no site da RDC TV. Pode nos marcar com a hashtag RDC TV, Arquitetura e Design. A gente vai adorar também receber mensagem de você. Não nos deixe só, né, nesse feriado, esse dia lindo, por favor. Muito bem. Porque agora eu vou contar para vocês como é que é um pub latino. Oi, Alexandre Bento, como é que é isso? É pub ou é latino? Como é que é? Na esse espaço realidade, na Mostra Elite? Leônia, é uma mescla, sei lá, de Salsa com... É uma mescla do boteco carioca com o pub inglês, assim, vamos dizer assim, né? Tá mais pra Beatles ou... Eu acho que tá mais pra um, sei lá, um samba reggae. Samba reggae. Não, a gente adora Londres, né? Então, tipo, tive lá um tempo e eu fazia, tipo, uma Tu moraste imersão. lá? Não morei, mas eu fiquei um tempo lá, assim, e não de morar, assim, tipo, umas férias longas, assim, né? Minha cunhada morava lá e eu, tipo, cheguei na casa de malinha e fiquei um tempo. Oi, gente. Olá. Cheguei. E aí eu fazendo pesquisa. vim fazer uma pesquisa profunda. Sim, assim. profundo. Daqui a 15 anos eu vou fazer um ambiente na Mostra Elite Design. Não, e o mais louco, assim, é porque depois disso pintaram outros projetos de clientes que queriam, eu quero um apartamento tipo um pub inglês, tá? A gente fazia. Graças então a acabou Deus. meio que, pintou uma agência de publicidade, eu quero ter um pub no meio da agência. Então a gente já tinha essa referência, claro, quase que um estudo de caso premonitório, assim. O arquiteto não viaja, né? O arquiteto faz por fora, né? Exatamente, o arquiteto faz uma pesquisa de Exato. campo, né? Muito Bom, né? bem. E aí essa coisa também, eu tenho um irmão que mora no Rio de Janeiro, que é chefe de cozinha e tal, e aí eu curto, sempre que eu vou pra lá, a gente acaba fazendo um tour de boteco, assim, então era o pub em Londres, que eu ia... Acho que era uma média de 3 pubs por noite, assim, né? Porque Nossa, lá quantas noites tu ficaste lá, meu Deus? algumas. E aí, degustando os drinks locais. E trazendo essa coisa do boteco carioca, assim, que eu acho que apesar de diferença, tem se encontram, assim, na esquina, né? Então Boteco foi a é ideia do boteco. pub, foi um pouco isso, né? E trazer também essa forma de viver hoje, que é uma coisa simples do compartilhar, por isso o lance lá no pub tem umas mesas que são compartilhadas e um espaço gostoso de estar, então a ideia foi essa, assim, partiu dessa coisa do ser prático, tranquilo e compartilhar momentos, assim. Essa foi a ideia. Mas vamos pub. ver o resultado desse compartilhamento, dessa fusão de Londres e Rio de Janeiro, por favor? Olha lá. Não, e aí também tem uma coisa bem interessante, que o pessoal da Mesas, que é uma empresa nossa aqui... eles vieram aqui, a gente mostrou. Que eles estão, assim, super fortes, assim, nessa questão do design. O pessoal da Schwalm, que foi super queridos, assim. Fernando Então, Schwalm. a gente fez um processo criativo junto com o pessoal da Schwalm para desenvolver esse sofá. Então foi Mesas e o Schwalm que fez a parte do, vamos dizer, dos estofados, assim. Eles criaram a estrutura toda do sofá. Inclusive esse sofá aí é lançamento. Entrou em linha agora. Pela Schwalm. Agora pelo pessoal da Mesas. O da Mesas. Com o fornecimento da Schwalm para os estofados, né? Assim, porque o Mesas trabalha com metal e madeira, né? Metal e madeira. E alguns produtos. Bastante concreto. As mesas, o mobiliário desse espaço é todo do pessoal da Mesas. E os estofados ali, a parte de estofaria, é do pessoal da Schwalm. E foi uma coisa muito engraçada, porque o Matias, que é
vamos dizer assim, o proprietário do Mesas, a gente estava conversando, assim, porque a gente tinha feito já já fez agência, estava terminando um café juntos, assim, e ele estava lançando uma poltrona que deve aparecer em alguma foto, e ele estava dizendo, cara, eu estou encontrando uma dificuldade tremenda de conseguir desenvolver a parte do couro da poltrona, assim, aquela poltrona verde lá do cantinho ali que aparece. E aí cara, se tu tem que conversar com o pessoal da Schwalm, se eles não resolverem teu problema, ninguém resolve. Aí ele ligou para Alexandra, que é a filha do Orlando, que é a irmã, que é filho. O Orlando é pai do Fernando, que também está com espaço lá na mostra, que são os queridos, assim. Conversaram tal, e a Alexandra abraçou a ideia. Vamos fazer, vamos desenvolver. E aí começou, e aí a gente entrou na mostra e entrou com a questão de, vamos desenvolver um mobiliário específico para a mostra. Aí entrou a ideia do sofá, e aí partiu um processo criativo de todo mundo, assim, foi muito legal. E a questão da estrutura, Alexandre? Essa estrutura tu construíste para fazer o ambiente? Ela já existia? Foi adaptada? Na realidade, a estrutura já estava lá, né? A gente chegou, a gente tinha um espaço com as esquadrias, todas estavam lá. E tinha uma questão de ter outro piso e tal. Aí eu conversei com a Luísa entrou foi a nossa fornecedora do piso, do Tecnocimento, exatamente, Tecnocimento, o pessoal da Fibraplaque forneceu a melamina da parede, nossa marcenaria lá, a Bela Roma entrou com o fornecimento da mão de obra para a nossa ideia. E aí foi isso, foi várias mentes trabalhando junto. A gente tem uma empresa que executa a obra pra gente, que é sensacional, que é a BF Planejamento e Execução de Obras, assim, que são nossos parceiros. A gente já executou algumas obras, assim, com resultados excelentes, assim. Ficou bacana. E me conta, aquele quadro apoiado ali no meio, ele é de quem? Foi feito para o espaço? Da OW entrou com fornecimento, assim, e foi engraçado, porque a gente entrou lá na galeria, fez uma vistoria, assim, e chegou para não, esse aí vai entrar perfeito no nosso espaço, assim. A questão da cor, né? Porque a gente trabalhou... na realidade são cores muito sóbrias, assim, então a gente queria pontuar alguns elementos com cores. As vigas, né, que acabaram entrando nessa linha do laranja fluorescente, assim, né, que foi uma dificuldade de conseguir a cor que a gente queria. A gente tem um pouco isso, né, a gente lá no escritório, a gente acaba sendo meio obcecado por algumas coisas, tipo... Por exemplo? Por exemplo, agora a gente está fazendo... Pubs. Pubs, sim. Mas, tipo, a gente está fazendo um projeto de uma residência em Estância Velha, né? Uma residência extremamente contemporânea, cliente super exigente e tal. Então, o número de croquis e de estudos que a gente tem em cima da residência, sei lá, ultrapassam, sei lá, 100 desenhos, assim, sabe? Uau. Tipo, buscando... compulsivamente um resultado, assim. Então a gente E o que vocês fazem com isso tudo depois? Guardam? A gente acaba compartilhando com uma ideia do pub. Na realidade, agora, semana que vem, a gente vai para participar da semana acadêmica da Uniriter lá, vai conversar com os alunos isso, mostrar. E a gente leva isso assim como uma forma de mostrar. Bom, vocês acham que na universidade vocês reclamam que tem muito trabalho, a vida real continua. É tipo videogame. Tem que fazer a gestão do escritório, tem que pagar as contas, selecionar pessoal, criativo, né, para faculdade. Admitir, demitir. A gente só tem que agradecer que faz o que gosta, né? Porque, tipo, trabalhar com o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente acaba se divertindo. E aqueles, eu adoro tapetes, aqueles tapetes de pelo ali, de pele, de vaca, ali, enfim. o pessoal da Jasmine, aquilo foi queridos, assim. uma ideia de trazer o pub londrino, carioca, gaúcho, assim, como é que conta essa triangulação aí de linguagens? Talvez influência um pouco da campanha, sei lá, essa coisa gaudéria que a gente tem, né? Então mescla um pouco
busca Londres, as referências que a gente tem, sei lá, que nem a gente estava falando aqui da questão do Uruguai, a gente bebe muito na fonte uruguaia, né? A arquitetura uruguaia ela é muito rica, assim. E a gente não precisa atravessar o oceano para pegar referência. A gente tem aqui, tem Uruguai, Chile, Argentina, tem E isso interfere, ou seja, tu acaba te influenciando e devolvendo isso nos projetos, né? A gente tem mais fotos de obras tuas que a gente pode mostrar agora e ver se a gente encontra uma referência a essas influências que nós estamos comentando agora. Nós já mostramos o pub todo que está aberto lá na Mostra Elite Design, né? Inclusive tem uma promoção para quem participar, quem for lá visitar. Ah, é? Como é que é? Tem uma promoçãozinha lá que tá rolando, que aí tem que curtir a página do escritório, tirar uma foto lá. A gente tem um quadro lá que o pessoal tira uma foto e tal. Então, chegando lá, tem as instruções lá, do pessoal. Que vocês vão ganhar alguma coisa no final, não sei se né? Se não ganhar, pelo amor de Deus. Aí não é promoção. Estamos dentro de um ambiente, um sofá azul. Na realidade, é um apartamento que a gente fez uma intervenção, assim... Uma reforma, quer dizer, traduzindo para o português leigo, intervenção igual reforma. Uma reforma de substituição de tecidos, relocação de ambientes, assim, a gente fez uma intervenção forte, assim, nesse apartamento, assim. Eu gosto de ver foto do antes, mas eu sei que não temos. Olha lá. Essa foi uma residência que a gente participou do início ao fim. Essas fotos até são do Carlos, né? Do Carlos Edler. Do Edler. Ai, querido. Beijo, Carlos Edler. Saudade de ti, guri. E essa é uma residência que a gente fez do início ao fim, assim, a gente conseguiu fazer o projeto arquitetônico e a parte toda de arquitetura de interiores, que a gente acha que também é super válido, né? Super válido. Mas eu posso fazer um bullying agora um pouquinho pro Carlos? Quando a gente fazia fotos juntos e tinha lareira, Carlos Edler, a gente acendia o fogo de qualquer maneira, nem que fosse as páginas do jornal mesmo, tacava fogo. Mas ele falou... Não, a Eliane vai curtir por causa do cachorro. Do cachorro. Cretino, nem vai se dar conta que a lareira tá um buraco negro. Cretino, esse é um outro apartamento. Dele. Esse é um apartamento bem legal, porque esse é um cliente que é músico e colecionador. Ele coleciona CDs, ele coleciona miniaturas, ele coleciona carrinho. Então foi todo um projeto feito, planejado para as coleções. Que maravilha! E tinha um lance assim, que ele queria também, é um aficionado por pub. Fez umas férias gigantescas em Londres, assim, e ele chegou com uma referência, eu quero ter um apartamento que vire um pub de noite. Estou impressionada. Então, algumas paredes são em tijolo à vista. E o que é aquilo ali? Parecem DVDs? Ele tem uma coleção gigantesca de CDs, assim, de DVDs. Então, o mobiliário foi todo projetado com as alturas corretas. A profundidade, tudo para isso. Todo planejado especificamente. Cada objeto, cada móvel foi desenhado especificamente para cada das coleções dele. E aquele fundo lá de pedra, é pedra mesmo? Não, ou é um aquilo lá é um revestimento de tijolo, que é uma plaqueta, né? Sim, plaquetas. Que, vamos dizer assim... Que é super prático, né? Super prático, a colocação super rápida. Vocês já usaram plaquetas? Já usamos também. Porque às vezes não tem o tijolo de demolição, não tem Sim, ou às vezes o local não permite muito, porque usar o tijolo como revestimento, ele acaba ocupando um espaço que... Claro. Que a plaqueta não rouba. É verdade. E essa é uma agência que é muito legal, eles são nossos clientes já há bastante tempo. A gente fez a primeira sede deles, eu trouxe essa referência Pode dizer porque... qual é a agência, a E21, então é uma referência muito legal, porque eu trouxe o antes, vamos dizer assim, porque eles... Na realidade, a gente começou um estudo com eles no tempo que eles eram lá na 7 de setembro. A gente fez uma obra que durou exatamente 30 dias e fizemos 700 metros quadrados, que é essa primeira sede, que era na 24, ali em cima da onde era o Banco Real, na 24, na frente da Claro, ali mais ou menos. Então foi desenvolvido todo o projeto e a obra, o projeto na realidade, que é o certo, o projeto demorou em torno de 8 meses e a obra demorou 1 mês. Porque o projeto demorou 8 meses, né? Esse mobiliário... Isso, exatamente, eu ia dizer, a obra foi tão rápida porque o projeto foi muito bem feito. Muito. Esse mobiliário foi desenvolvido e depois foi para a sede nova, que eles fizeram uma transferência, eles saíram da 24, foram para a esquina da Independência ali, em cima do Bradesco, mais ou menos, na frente da praça ali.
E esse foi um do mobiliário que migrou junto, assim, para a nova sede. E a nova sede tinha que ter um pub. Imagina! E ela tinha, a ideia era que o coração da agência tivesse um pub, né, inglês, assim, para briefing, para receber clientes, para tomar um café, para tomar uma bebidinha. Claro. Todos os caminhos. Eu tenho uma sugestão. O teu escritório passar a se chamar Super Estúdio Pub B. Faria todo Seria sentido, vocês não interessante, um acham? processo criativo Não é? interessante, né? O Escritório pub especialista proporciona em um pouco pub. isso, Ah, né? tu podia criar no meio, né? fronteiras. Ouvindo Beatles e tal, enfim. Mas eu acho que faria muito, muito sentido isso. Sentido total, né? O Né? pub é influência, inclusive, no espaço arquitetônico. No espaço do arquitetônico. escritório. Me diz uma coisa, a gente viu esse teu projeto de reforma, vimos o espaço o pub lá na mostra e vimos a agência. Como é que tu poderia dizer que tem a marca do teu escritório em todos esses casos? Na realidade, o que eu posso dizer assim da questão do escritório é que o cliente, a gente consegue, né, vamos dizer assim, com muito bate-papo, muita conversa, a gente consegue criar uma interação forte com o cliente e o cliente acaba participando em todas as etapas, né, do processo, desde o briefing inicial até o final. A gente, O Alex então, a tá gente tem assim, uma ó. obsessão Tá concordando. em desenhar Sim. todos os processos, né? A gente desenha desde o layout geral até desenhar, se for necessário, o puxador do móvel que o cliente quer. Então, esse acho que é a grande Aí tu não tem diferencial. surpresas, né? Não tem problema. Nem para um lado, nem pra ti, nem pro faz cliente. uma previsão Isso. de todas as intempéries que acontecem durante o processo. O que pode acontecer, aí já imagina como é que tu vai resolver, né? O próprio cliente já sabe o que esperar, porque Exato. é difícil para um leigo. A gente falava antes da questão da linguagem, né? Do arquiteto. E não só isso, mas ver uma planta baixa, ver uma vista e sacar bem como é que aquilo vai ser Hoje no mundo a gente real. tem a possibilidade. Os softwares são super avançados, né? Claro. Às vezes tu olha, parece uma foto, mas mesmo assim, eu acho que tem um certo grau de dificuldade ainda, né? Tem mesmo olhando, a gente usa muito imagem tridimensional, assim, porque o bidimensional é complicado, às vezes. Isso, é. Eles até se constrangem em dizer que não estão entendendo aquilo, né? Isso é Então a verdade. gente usa muito tridimensional e usa muito croquis, assim, né? A gente desenha tudo. A mão. Muito, Graças muito, a muito. Deus. A gente, incentiva muito essa questão lá no escritório, com os estagiários, com o pessoal que presta serviço pra gente, o lance do desenho à mão. Às vezes é engraçado até que, esses tempos a gente abriu inscrição para estagiário, assim. Aí chega portfólio e faz entrevista, o pessoal, desenha no ArchiCAD, não sei o que, tá, então faz um croquis. Aí dá uma Acabou. travada. É a prova de redação, É o né? que faz a diferença, A assim, prova de o redação do estagiário vestibular. que chega, que Eu consegue fui. fazer um croquis, que consegue representar a ideia. Não precisa ser um croquis mega, super, ultra. Não, ele que conseguindo demonstra raciocínio, né? demonstrar Consegue. uma ideia através de um desenho, Um porque desenho é a rápido. rapidez, né? Com que É, o cérebro Não tem que tá depender do respondendo. design. Exatamente, Em obra, às vezes, tu é obrigado a usar esse método para mostrar alguma coisa para Na hora ali, né? para É. quem está construindo. Tu não vai pra até o entender. computador, até o escritório, desenvolver o croquis e trazer de volta na obra. O exemplo mais clássico disso é assim, lá no Iberê Camargo, né? Projeto sensacional, cara que eu acho sensacional, que é o Álvaro Cisa. No momento que tu sai do estacionamento, que tu vai subir vamos dizer assim, para visualizar o museu, na parede tem um croquis, um corte feito pelo Álvaro Cisa que ainda está na parede. Então ele conseguiu mostrar através de um croquis os níveis que ele estava imaginando para aquela situação. Tá lá na parede, desenhado. É fantástico. Desenhando a gente se entende, né? Tô adorando esse assunto, mas a gente precisa ir um intervalo comercial, gente, e voltamos já para continuar esse papo aqui entre 4 pessoas que adoram arquitetura, design, arte e tudo mais que envolve nossa vida, nosso lifestyle. Até já.
Estamos com Alexandre, Fernanda e Alex. A gente está num papo cerrado aqui sobre arquitetura. O Alexandre falava antes do intervalo a respeito do cuidado e do lançamento do Álvaro Siza com croquis lá na Fundação Iberê Camargo. A gente consegue ver, conforme o percurso que a gente faz, os vestígios, né, do trabalho, do projeto do português Álvaro Siza, que fez essa obra aqui na Orla do Guaíba, que ganhou Bienal de Veneza, o Leão de Veneza, antes de estar pronta. Foi incrível. A Orla do Guaíba, falando nisso, ganhou o POA 360 Resto Bar, ali perto do gasômetro. Então, quem for na Feira do Livro pode curtir também a Orla com esse equipamento novo, incrível. E mais lá adiante, na área norte da cidade, na Orla tem a mostra Elite Design. Porto Alegre está ficando muito legal. Eu amo Porto Alegre. Tem uma exposição maravilhosa no Santander Cultural. Curtam a cidade, porque vale muito a pena. E Fernanda fez um pós, um mestrado? Uma pós-graduação. Uma pós em arquitetura da cidade. Arquitetura da cidade, na PUC, né? Minha casa, digamos assim. Com professores. E o que tu diria da arquitetura de Porto Alegre, a arquitetura eclética do centro, né? O Álvaro Siza? Eu me lembro quando a gente discutia, eu participei de todas as etapas desse projeto por várias razões que não vem ao caso, inclusive pessoais, mas a gente sabia que ia ser um marco essa arquitetura, né, para a cidade, porque a gente queria muito que a arquitetura de Porto Alegre fosse reverenciada, né, que a cidade fosse reverenciada, mas que a arquitetura também. A gente tem uma das bandeiras de vida, eu imagino que todos nós aqui, seja essa questão. No meu caso, é divulgar a arquitetura, já que eu não faço, né, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão que tu estudaste. No pós, na verdade, não era assim nada técnico do sentido somente plano diretor, somente legislação. A gente também falava bastante da questão da interatividade, das calçadas, de como é importante ter uma ambiência ativa, como as fachadas deveriam ter muito mais entradas e saídas, convidativas, recantos. Isso que, na verdade, o urbanismo da cidade é feito esquina a esquina, digamos assim, no perfil e no olho da pessoa, do observador. E não um planejamento que nem a gente chama de pássaro, né? Que olha a cidade... macro, né? Exato, de uma maneira quase autoritária, né? Que olha de cima e comanda, mas que na verdade... a gente vive no micro, né? Exato, que a gente... Isso me lembra o IMS, o Instituto Moreira Salles de São Paulo. É incrível aquele projeto, né, Alexandre? Ele entra da rua com pedras portuguesas, dentro e fora é a mesma coisa, mesmo nível, mesmo... Esses momentos, essas sensações, né? Da gente andar e se sentir bem no local e a gente não sabe nem porquê, mas pode ser uma calçada bacana, pode ser uma vitrine legal, pode ser um bar, pode ser uma padaria do bairro. Coisas muito, assim, do dia a dia que, na verdade, são arquitetura e que fazem, acho que, o urbanismo ser melhor e mais qualitativo. E, indiretamente, as pessoas acabam criando um pertencimento com esses espaços, né? Se reconhecendo neles. Eu acho que esse é o grande... ou a grande sacada da arquitetura, né? Ou que o arquiteto consegue gerar para aquele espaço, né? Essa é a sacada, eu acho, da arquitetura. A gente, inclusive, teve uma oportunidade de trabalhar com espaço público. Inclusive, acabou sendo um novo nicho do escritório, esse cuidado de praças. A gente lançou... de adoção de praças. A gente lançou terminou recente um pontal, chama Pontal Dona Irena, lá na Zona Sul. Na Armando Barbedo. Fim da Armando Barbedo, interface com o Guaíba, né? Ah, sim, que tá ocorrendo isso, né? Sim, em várias ruas que acabam no Guaíba, aqueles portais todos. Outra pessoa falou aqui outro dia em um outro portal. E eu imagino que esteja ocorrendo com vários, não sei. Existe um projeto para todos eles, tu sabe? Hoje, não sei dizer, mas ali em Petrópolis, onde a gente mora mesmo, ali na praça, ali na... Também tem um projeto... A caixa d'água, né? A caixa d'água. Eu não sei o nome daquela praça. Praça Buri, se eu não me engano. É na diagonal onde mora o Veríssimo. Exatamente. Eu vou fotografar, me comprometo, fotografar a praça e trazer segunda-feira essa foto para mostrar. Os muros estão ilustrados em PB, assim, fundo branco, mas uns grafites pretos. Quase bati o carro quando passei o dia. Sim, foi a mesma sensação. Eu não sei se houve alguma solenidade, eu queria ter sido convidada, eu sou do bairro, gente. Meu filho, que tem 4 anos, foi plantar com a escolinha
pracinha foram plantar Que lindo isso. umas árvores na Ali na pracinha. praça, naquela? Aham. Então já gera um certo pertencimento da própria Isso. comunidade com o espaço, assim, felicidade. das crianças plantando, até o prefeito foi junto, tal. Foi um momento bem interessante, assim. Eu acho que é um movimento que acaba meio que, tipo assim, o que a gente consegue fazer para mudar um pouco, né, a cidade, assim. Eu acho que parte de cada um, assim, né. Gente, eu tô adorando esse assunto, porque essa semana, em vários momentos, a gente falou da cidade, falou de arquitetura da cidade, e a gente sempre fala aqui do 4º distrito, onde a gente está, que está sendo revitalizado, tem todo um movimento, né, de voltar a ocupar a cidade, usar isso tudo que vocês falaram do pertencimento, da integração. Muito, muito obrigada pela vinda de vocês todos. Sempre ocorrem essas coisas que as pessoas se interagem aqui de uma maneira que parece que foi milimetricamente combinada anteriormente, não foi, é uma conversa. Eu sempre digo, a gente não faz entrevista, a gente faz uma conversa, um bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece. Amanhã muito, a gente vai ter uma reprise do programa, sempre tem reprise de um programa da semana, vou deixar no ar, assim, uma surpresa. E agora, depois do Arquitetura e Design, a gente continua na RDC TV com o Le Folk TV, com os queridos Vera e Diego. Até já. Obrigada. Beijo. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.